Eu tenho dito que reclamar só atrai confusão, reclamar só atrai desordem, reclamar só atrai o caos. E hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com você, com um vídeo mais calmo, sobre o poder da reclamação na mente humana e por que você deve parar de reclamar e começar a agradecer a Deus por tudo que tem acontecido e por tudo que Ele tem feito na sua vida. Não sei se você me conhece, eu sou o pastor Bruno Guedes, eu ajudo pessoas a mudarem de vida através da palavra de Deus. E eu decidi aqui vir num formato nos meus vídeos um pouco diferente, com um cafezinho à mesa, batendo um papo, e hoje eu quero conversar com você sobre reclamação. Por quê? Porque muitas pessoas reclamam de tudo. E eu particularmente, na minha vida, no meu dia a dia, eu não gosto de viver e conviver com pessoas que reclamam. Por quê? Porque enche a paciência. A verdade é essa. A cabeça fica quente, a pessoa reclama de dia, reclama de noite, se tá sol reclama, se tá chovendo reclama. Aqui na minha região, por exemplo, eu moro numa cidade muito quente, então nós nos acostumamos com o calor. E agora tá fazendo frio, então tem gente reclamando do frio. Aí quando vem aquele calor insuportável, a pessoa reclama do calor insuportável também. Então a nossa mente, ela acaba direcionando os assuntos para o lado ruim. E eu tenho aqui alguns textos na Bíblia que eu quero conversar com você, te mostrando que você não precisa ficar reclamando de tudo, pelo contrário. A palavra de Deus nos ensina a agradecer. Por isso, se você pode pegar sua Bíblia, está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 10, o texto diz assim, se você não conseguir pegar sua Bíblia, você vai acompanhar aqui comigo. O texto diz: "E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor." Deixa eu contextualizar para você o que está acontecendo. Na carta de Paulo à igreja de Corinto, ou seja, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, por isso 1 Coríntios, Paulo está dando algumas instruções para a igreja de Corinto, porque eles precisavam receber instruções da parte do Senhor. E uma dessas instruções ele diz assim: não se queixem. Paulo está fazendo menção ao povo de Israel que passou pelo deserto, ao povo de Israel que questionava, ao povo de Israel que murmurava, ao povo do Senhor que estava reclamando e que o anjo destruidor veio e pegou aqueles que estavam reclamando. Então o texto diz assim: não se queixem. Não se queixem porque vocês têm um exemplo na vida de vocês e vocês não precisam ficar se queixando. Só que eu tenho aqui mais alguns textos e eu quero compartilhar ele com vocês. Deixei eles separados aqui, em uma outra carta, em outro livro, em outro texto, a carta à igreja de Filipe, aos Filipenses, quando o próprio Paulo diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 4, o texto diz assim, Filipenses 2,16, façam tudo sem queixas e sem discussões. Paulo está falando para eles, façam tudo sem queixas e sem discussões. Ou seja, eu já tenho uma instrução aqui do apóstolo Paulo falando para duas igrejas diferentes que não é para ficar fazendo as coisas e se queixando das coisas e reclamando daquilo que está acontecendo. Por que isso? Porque nós estamos nos acostumando a reclamar de tudo. Paulo está falando para duas igrejas. Paulo está instruindo duas igrejas e esse texto aqui é um texto ministerial, guarda isso. É um texto ministerial. Então ele fala de ministério. Por quê? Porque existem pessoas que servem na igreja e reclamam. Reclamam porque o culto acaba tarde. Eu, particularmente, cara, eu gosto muito de horário. Então, para mim, se marcou de 7h30 às 9, tem que ser de 7h30 às 9. 9h01 não é 9 horas. Mas eu não posso ficar reclamando. Às vezes aconteceu um mover do Espírito Santo de Deus, às vezes a pessoa se embolou um pouco na mensagem, ultrapassou. Eu já fiz isso algumas vezes. Então, eu preciso saber assim, a minha reclamação vai conseguir mudar alguma coisa? Não. É a mesma coisa que acontece quando você pega o seu celular e alguém da sua cidade faz alguma lenha aí, alguma coisa errada e você vai lá e posta. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo aqui esses dias, essa semana agora. Eu tinha acabado de receber uma notícia ruim, eu estava com a cabeça quente. Entrei com o carro em casa, quando eu cheguei na varanda, minha varanda estava repleta de papéis de farmácia, aqueles encartes de promoção de gel de cabelo, absorvente, fralda. Devia ter uns 150 papéis daquilo. E eu fiquei nervoso com aquilo. Por quê? Porque o entregador, ao invés de jogar um, eu já nem gosto que joga aquilo. Eu já fui gestor de uma rede de farmácias e eu detestava encarte. Para mim era perder dinheiro.
Por quê? Porque existem estratégias melhores para se captar cliente. E aí ele inundou a minha varanda de encarte. Eu peguei o telefone na mesma hora, eu liguei para a farmácia. Liguei e falei, quem tá falando? Aí se identificou, falei, aqui é fulano de tal, eu moro no tal endereço, tal bairro, e eu queria fazer uma pergunta para você. Posso? Ele pode. Cara, você tá achando que minha casa é lixo? Eu fiquei nervoso, cara, eu tava nervoso, depois eu fui lá e pedi desculpa. Falei, rapaz, tem 150, 200 encartes aqui, o cara achou que minha casa é lixo, um depósito de lixo, é um encarte de vocês. Eu podia ter abordado ele de uma forma diferente e eu fiquei nervoso. Depois eu mandei um vídeo para ele mostrando que aquilo era verdade e eu mandei um texto pedindo desculpa. Eu falei, perdão, eu me exaltei, eu estava nervoso, eu não ofendi ele, eu não ofendi, eu estava na razão, eu tinha o meu direito, eu poderia não ter pedido desculpa, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou. É assim que você trata alguém? Falei, Jesus. Eu fui lá e pedi desculpa. Falei, perdão, Jesus, perdão. Fui lá e mandei um texto. Quero te pedir desculpa. Eu me exaltei. Eu tinha acabado de receber uma notícia ruim. Cheguei em casa, estava muito estressado. E aí eu vejo aquele monte de papel. Aquilo me deu um nervoso muito grande. Por isso eu liguei, não me apresentei. Me apresentei assim. Por isso eu fui errado. Eu errei com vocês. Me desculpa, tá aqui o negócio. Eu recolhi os encartes. Coloquei no porta-malas do carro. E vou deixar na farmácia. Nem deixei lá ainda porque eu não passei em frente. E vou deixar lá e falar assim, cara, tá aqui o negócio de vocês. Mas imagina se eu posto na rede social, se eu reclamo, aí vem um discípulo da igreja, vem algum membro da igreja, vem algum familiar, cara, tá reclamando de quê? Talvez o cara tá ali trabalhando, o proprietário conversou comigo e falou assim, Bruno, desculpa, cara, mas eu contratei alguém pra fazer isso e esse alguém tá fazendo isso errado. Então ele também acaba sendo vítima. Então imagina se eu ficasse reclamando de tudo. Resolvido, eu não postei na rede social, não é do meu feitio, eu não gosto de fazer isso, mas imagina se você começa a postar nas redes sociais e as pessoas que observam você, porque você é observado o tempo todo, elas começam a tomar esse sentimento como se fosse algo comum e começam a reclamar também. Isso vai criando um ambiente de reclamação tão ruim, mas tão ruim, que vai chegar uma hora que você não vai suportar esse ambiente de reclamação. E eu tenho um texto aqui para conversar com você sobre isso, e talvez um dos textos mais bonitos da Bíblia em Provérbios, capítulo 21, verso 23. Provérbios 21, 23. O texto diz assim, quem é cuidadoso com o que fala, evita muito sofrimento. Tá aqui, ó. Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso com o que fala, evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso com o que fala, não vira refém da sua própria fala. Então, se você tem cuidado com aquilo que você diz, você evita sofrimentos na sua vida. Por que isso, pastor? Porque nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Eu sei que existem momentos que dá vontade de reclamar. Eu sei que existem momentos que dá vontade de xingar, de bater, de gritar. Eu sei que existem momentos que dá vontade de desistir de tudo. Mas nós temos uma base de fé em Cristo Jesus e o Senhor, Ele tem nos sustentado. Eu passei quase 40 dias com meu pai no hospital. Meu pai, antes de falecer, ele sofreu um acidente em casa e eu passei quase 40 dias com ele. Desses 40 dias, tinha momento que eu queria muito reclamar do atendimento do hospital. Tinha momento que eu queria expor aquilo nas redes sociais. Mas tinha momento que eu era tão cuidado, mas tão cuidado, que eu via Deus cuidando de detalhes. Nesses 40 dias eu passei lá, eu passava muitos períodos da noite e também muitos períodos do dia. Quase que no meu tempo integral ali eu estava 100% focado nisso, porque eu precisava de cuidar do meu pai. Eu passei nesse período e esse período foi um período muito difícil para mim. Porque eu via pessoas reclamando o tempo todo e o ambiente de um hospital é um ambiente de reclamação. Minha esposa trabalha na área da saúde e na área da saúde ela recebe reclamações o dia inteiro, praticamente o dia inteiro. E ela me fala o quanto é ruim. Eu já trabalhei na farmácia, no balcão de farmácia. No balcão de farmácia já é ruim. Você imagina num posto de saúde, no hospital. E aquelas reclamações, elas vão crescendo dentro das pessoas e é o que estava acontecendo comigo no hospital. Então tinha dia que eu levava um fone de ouvido daqueles grandões, aqueles grandes, e eu colocava, porque eu ficava do lado do meu pai, o meu pai estava, ele ainda não estava na UTI ainda,
ele ainda estava numa área de observação, só que ele não estava falando, e ele só murmurava. E eu ficava do lado dele, de mão dada com ele, mas eu colocava um fone de ouvido para eu poder ouvir louvores, adoração a Deus e palavra, ouvir a palavra, para as pessoas verem que eu estava de fone e elas não virem até mim reclamando, porque algumas já me viam como um pastor e sabiam que eu era pastor e vinha ali reclamar comigo. Não vinha pedir oração, não vinha falar, pastor Bruno, ora por mim, não vinha falar comigo, pastor, o Senhor está fazendo algo extraordinário na minha vida, por isso eu quero louvar o Senhor cada vez mais. As pessoas vinham reclamar do atendimento, reclamar do Lula, reclamar do Bolsonaro, reclamar da conta, reclamar de tudo. Eu falei, meu Deus do céu, olha que caos. Então eu me via com fones de ouvido grandões tampando os meus ouvidos para eu poder não participar daquele ambiente, porque um ambiente onde as pessoas reclamavam o tempo todo. No contexto geral, no final das contas, eu fui muito bem atendido, supriram as minhas necessidades, cuidaram muito bem do meu pai. Passei com minha mãe antes um problemaço também com câncer e sempre fomos bem cuidados. Mas olha só, se eu só reclamasse, o problema não teria sido resolvido e ainda tinha eu com as minhas reclamações. E aí eu ia ter que ter cuidado com aquilo que eu falo, porque eu começo a ficar refém daquilo que eu falo. Por isso nós temos que guardar a nossa boca o tempo todo. Por isso que é melhor você ouvir, interpretar, entender o que Deus quer falar com você nessa história e saber, se Deus quer falar algo a mais, você se guardar para isso que Deus quer, porque nós sabemos dos planos que Deus tem para nós. Deus tem para nós planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Nós temos que estar cientes disso. Se eu reclamo, eu só pioro a situação. Às vezes a gente tem que levar na esportiva. Vou contar um exemplo, eu com os meus exemplos. Espero muito que vocês tenham gostado desses vídeos de bate-papo. Ontem eu estava no meu quarto. No meu quarto tem uma suíte. E a minha franja estava um pouquinho grande e meu cabeleireiro, meu barbeiro está marcado só para semana que vem. E como minha franja estava um pouquinho grande, e já é costume meu, eu faço isso a vida inteira, eu falei, eu vou baixar a franja e vou acertar aqui um pouquinho. Eu tenho uma linha de expressão aqui, eu uso ela como base, cara, muito simples. E aí eu abaixei a franja e eu cortei, normal, fui cortando. Só que aí passou um pouquinho, olha aqui, ó, uma falha aqui, ó, tem uma falha, tá vendo? Ó, passou um pouquinho, a tesoura entrou aqui. E minha filha mais velha olhou pra mim, e ela tava na porta, na hora ela viu. Eu falei, filha, olha o que eu fiz, olha, parecendo aqueles risquinhos de relâmpago que as pessoas fazem no cabelo. E ela riu pra mim e falou assim, pai, você tá de cabelo branco, isso não vai aparecer não. Eu podia reclamar, eu podia questionar, mas eu comecei a rir. Eu dei uma crise de riso no quarto. Eu fiquei rindo o tempo todo, fiquei rindo. Eu fiquei feliz com o negócio, porque eu tive um momento ali com minha filha, eu tenho uma história pra poder contar, que eu cortei meu cabelo errado, que deu uma marquinha, agora você vai ficar reparando aqui, né? Vou até tampar aqui, ó, já tampou, tá vendo? Ficou uma marquinha feia, o meu cabeleireiro, o meu barbeiro, o Romário, o meu barbeiro, ele vai rir disso, porque eu vou falar com ele o que eu fiz, e ele vai rir, a minha esposa riu, a minha filha pequena rachou de rir, é a expressão que a gente usa aqui. Minha filha, a minha menor de 8 anos, ela riu, mas riu muito, e meu pai não sabe cortar cabelo, e eu não sei mesmo não, só fui um... Agora você imagina se eu reclamo, meu Deus do céu, liga pro barbeiro, reclama, questiona, meu cabelo tá ruim, só ia trazer confusão e tumulto pra minha vida. Então, tem hora que nós temos que entender se Deus tem alguma coisa nessa história. Bruno, mas se Deus não tiver nada nessa história, pega o seu aprendizado, você vai aprender alguma coisa nisso. Tem alguma coisa para você aprender aqui e eu espero que você aprenda. Eu quero te pedir uma ajuda, aproveitar que nós estamos aqui. Eu decidi vir com esses quadros agora para conversar. Claro que nós temos uns quadros mais polêmicos, nós temos uns quadros mais técnicos. Agora eu tô com um quadro de review de Bíblia que todo sábado, meio-dia, eu solto um review explicando sobre uma Bíblia específica. Eu não fiz dessa aqui ainda, essa aqui eu ganhei. Essa aqui é uma da Thomas Nelson, mas eu já fiz o primeiro quadro, o segundo já tá gravado. Isso aqui do lado aqui, ó, opa, aqui, ó. Isso aqui é tudo Bíblia para poder gravar ainda de vídeo. Então nós temos alguns quadros aqui, eu quero te pedir uma ajuda. Se você tem gostado desses conteúdos, eu te peço, por favor, se inscreva nesse perfil para receber mais conteúdos como esse, para eu ver que você está gostando.
E se você tem algum comentário a fazer, fique à vontade, essa é a sua oportunidade. Às vezes você não consegue conversar comigo, porque eu sou uma pessoa muito atarefada, eu dificilmente respondo mensagens no Instagram, até pelo número de pessoas que estão seguindo. Mas eu tenho parado para responder as mensagens aqui no YouTube, porque aqui as perguntas são mais... Aqui as perguntas são mais sensatas. Eu espero ter te ajudado, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a glória dele sobre a sua vida e te dê a paz.